Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Sucesso RS. Agora a gente vai estar aí com o tema então nesse podcast que é integração de IA, segurança e cloud nas estratégias de negócios. Estamos aqui com 3 convidados ilustres. Começamos aqui à minha esquerda aqui o Cristiano Miller, que é CIO das Borrachas Vipal. Depois Gustavo Almeida, lá CIO da Fruc. E o Júnior aqui, CEO da TEDEC, founder da TEDEC. Founder, é isso, né, Júnior? Nova terminologia, né? Você não é mais gerente, você é head. É head. E agora você é founder. Founder, beleza. E eu estou aqui, então, como o atual vice-presidente de marketing e eventos da SES, deu um branco, muita coisa, muita sopa de letrinha, e CEO da Cabergs. Pessoal, então eu queria começar aí. Cristiano, quais são as ideias aí, projetos aí de integração de IA, que é um tema que está em alta, né? Mas aí a gente também trazendo a parte da segurança, que é um item que a gente trabalha há muito tempo na cloud. E como é que tu está fazendo essa integração aí nas estratégias de negócio aí da tua organização? Beleza, obrigado pelo convite, né? Obrigado aí pela participação. Cara, lá na companhia a gente ainda está embrionário quando a gente fala de IA, né? Acho que eu e 90% das empresas, 99%. Tem as que mentem e as que falam a verdade. Exatamente. Tem as que mentem. Então, realmente a gente está embrionário, né? A gente, inclusive, ontem, uma das Interacts ali, que estava falando de IA, que grande parte aqui, de alguma forma ou outra, colocou IA na pauta, né, de apresentação, eu mandei para o meu diretor na hora, assim, precisamos fazer uma iniciativa. Precisamos iniciar por algum local. E aí, recentemente, a gente estava lá com uma dificuldade de integração e de controle de algumas informações que são sensíveis para a companhia. E aí vai ao encontro de segurança, né, e segurança de dados propriamente, que são dados extremamente sensíveis, que estão sendo tratados pela diretoria de RI. No caso, esse meu diretor, ele é diretor de RI. Tá. E informações extremamente sensíveis sendo tratadas em planilhas totalmente abertas, compartilhadas e que podem ser vazadas a qualquer momento. E eu mandei para ele esse desafio. Quem sabe a gente começa por ali. Porque é um monstrinho que foi criado ao longo do tempo e que é compartilhado realmente com várias áreas e que não se tem um controle onde ela está, como está, e inclusive de performance. Né? Perfeito. Quem sabe a gente começa por ali e vamos ensaiar. Vamos entender a dinâmica de um pouquinho de IA. Né? Vamos trazer um parceiro, e a gente tinha aqui vários que poderiam fazer esse trabalho com a gente. Então vamos começar por aí. Então, é só para reforçar o quanto a gente está embrionário ainda nisso, e quanto a gente precisa amadurecer. E aí, quando a gente vai para a segurança, o que nós temos hoje de IA são aquelas IAs que já vêm embarcadas nas soluções. Né? Então, nós temos lá o CrowdStrike, que a gente já tem há 2 anos, estamos no 3º ano, onde agora, na última vez, ela nos trouxe algumas ferramentas ali que o time de segurança já está tratando, mas claro, ela está embarcada, ela vem, ela propõe a IA no dia a dia dela e na operação. Né? Cristiano, vou aproveitar e fazer um gancho aqui, chamar o Júnior para a conversa. Na tua apresentação ontem, num dos Interacts ali na sala temática, você trouxe lá um conjunto de ferramentas. Isso. E você fez a provocação, você precisa escolher essas ferramentas aí. E isso muda também. E aí vem uma pergunta, dentro das ferramentas que você escolheu e trouxe, você chegou a usar a IA para escolher isso? Não, mas é uma boa pergunta, mas o IA, o que a ferramenta diz que é IA, porque agora IA virou um hype, né? Então tudo é IA, IA. Então, se você vai para o board e não fala que está trabalhando com IA, o pessoal demite você. Exato. Só que IA é uma coisa muito ampla. Eu posso começar com o ChatGPT, com o Claude, com o Genie, com alguma coisa de LLM, posso começar com uma IA própria. E antes de IA veio o Machine Learning, que também foi muito importante. Mas essas ferramentas, muitas delas não têm IA ainda, elas têm Machine Learning. Eles simplesmente mimetizam uma série de comportamentos que eu teria. É uma questão de mercado. O pessoal comenta muito que a Apple falava de Machine Learning o tempo todo nas aplicações e agora por essa questão da IA empurraram eles. Mudou, não é mais Machine Learning. Agora isso tem IA. Mas muita coisa continua sendo Machine Learning.
E, que é fundamental. e aí um ponto para a gente colocar no centro da discussão aqui. Qual é o risco que a gente corre nas nossas organizações, onde um técnico vai utilizar a IA para configurar o seu Fire, configurar o seu AF? Como é que a gente consegue tratar isso na visão de vocês? Com medo. Quer começar lá, Gustavo? Com medo. É aquela questão, né? Não adianta terceirizar para IA. Exato. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. A IA, ela vai te ajudar a ter mais produtividade. Mas não adianta mandar a IA fazer e não conferir, não saber o que está acontecendo, não entender a parametrização e a configuração. E uma coisa importante, a IA ainda alucina. Não é tão raro, ela alucina. Porque a IA, a gente tem, primeiro, uma impressão interessante que você está conversando com uma pessoa, né? Especialmente num chat GPT, num Claude, alguma coisa. Não, você não está conversando com a pessoa. Você está conversando com 1.0. Puxa, o pessoal do chat GPT fez uma coisa inteligentíssima, que é o LLM, já existia há muito tempo. Só que a gente tinha conseguido fazer o algoritmo funcionar direito e faltava GPU. Na verdade, foi um encadeamento de coincidências que teve primeiro o GPU, que começou a processar infernalmente informação de modo paralelo, e depois alguém montou um algoritmo muito bom que permitiu que ela mimetizasse uma série de informações e respondesse para você. Só que eu concordo, ela alucina ainda. Não sei se já experimentaram. Você faz umas perguntas, ele entra para um lado errado e ela continua indo aquilo até você resetar e refazer a pergunta inteira. Então, o IA, eu acho que eu tenho percebido do meu lado aqui como um consultor ou um provedor. Primeiro, ela vai reduzir drasticamente o caminho para você chegar em coisas, porque ela te acelera muito. Então, para quem já gerou código de programação com IA, é absurdamente produtivo. Ela faz coisas muito interessantes quando ela não alucina. Mas quando ela não alucina, eu já vi o pessoal fazer um shortcut brutal. Eu vejo assim, o medo. Se eu fosse um DevOps, eu estaria bastante preocupado. Não um DevOps avançado, mas os que estão começando agora, que entraram no calor dos últimos 4 anos, que ficou moda ser DevOps, se você escrever hard code. O hard coder tem um problema sério, porque tem um competidor que é muito produtivo. Nas ferramentas de segurança, o que a gente traz, Cyber? Interessantíssimo para você fazer correlações que eram quase impossíveis. Eu não preciso mais ficar pensando informação. Eu posso fazer perguntas em linguagem natural. Todos fazem? Não. Alguns fazem. Aí você pergunta, como é que eu escolhi? Os que me parecem mais inteligentes. Se você fala, poxa, Júnior, você tem certeza absoluta? Não, eu não tenho certeza absoluta, mas aparentemente alguns estão mais avançados que os outros. Então esse ponto é que eu enfatizo. O IA e Machine Learning, a pessoa esqueceu de falar isso, né? Pararam de falar de Machine Learning, vai permitir que eu possa me tornar muito mais seguro ou que eu possa concluir muito mais rapidamente assuntos que eu não poderia fazer. Como, por exemplo, tá bom, quais foram as últimas 5 tentativas de invasão por força bruta na semana passada? Puxa, para você fazer isso antigamente, você tinha que abrir a porcaria do troço inteiro, ler tudo, ir lá e ficar pensando. E hoje em dia não, você faz isso em linguagem natural e te entrega. Então é isso que eu acho que vai começar a mudar. Desde que tu tem a informação bem formatada. É o que a gente vem falando, né? Falando quando eu já fui provocado, né? Quando teremos IA, onde nós estamos aplicando IA? Cara, primeiro, a pergunta que o pessoal faz é como é que eu uso, por onde eu começo? A pergunta é essa, por onde eu começo? Por onde eu começo? Às vezes eu falo, não sei nem como é que eu vou começar a fazer isso, com que eu faço isso? E o propósito, assim, acho que tem que ter um propósito claro, assim, para onde eu vou pensando em IA. E aí foi como eu falei, primeiro a gente tem até um passo antes, que por exemplo, propósito, ok, tudo mais, eu preciso ter esses dados, eu preciso organizar esses dados para que eu possa consumir os dados e então gerar informações que sejam relevantes, né? Isso. Então eu tenho um passo antes lá, esse é um dos meus desafios. Ter os dados estruturados. Ter os dados bem estruturados, eu tô nessa jornada. Desculpa agora, saber o que perguntar para ter, né, para não ter tanto risco de alucinação, mas você tem que ter os dados estruturados para que isso seja uma resposta válida falando e aqui, não saia. Nós estamos falando aqui antes, né? No podcast anterior, a gente está falando ali do futuro da IA na transformação de negócios, né? Eu faço um link com o que a gente está falando aqui agora, porque se a gente voltar no tempo aí, sei lá, 2, 3 anos,
a gente falava muito nas empresas chatbot. Era o hype daquele momento lá. E falava em ter um treinador de chatbot, que tu tinha que treinar. Agora tu não precisa mais fazer esse treinamento. Mas aí o que acontece? O pessoal está colocando muita informação na nuvem da ferramenta que escolhe, sem cuidar que aquilo ali é uma ferramenta fria. O que está acontecendo com aqueles dados ali? Você fez uma boa colocação, porque o grande perigo é você colocar, não é perigo, né? O grande desafio é você jogar um monte de informação num chat GPT e de repente ele cai, essa informação, e é fácil fazer isso, está aberto, ele cai dentro de um chat geral e de repente quando você vê tem código-fonte da tua empresa indo embora, de repente um Excel desse maluco caindo, que o cara fala, tá bom, formata o meu Excel de informações confidenciais, de forma a separar por meses, depois as colunas são os anos. Ah, faz isso aqui. Ixi! Foi pro mundo. Você entregou a tua informação. Foi porque esse danadinho tá fora do DLP, você tá acessando ele pela nuvem por fora. Então a gente tem um monte de problemas. Porque, como você falou, e também acho que é a tua opinião, a gente tá bem no comecinho da IA. Em laboratórios tem coisas avançadíssimas, mas no uso corporativo, a gente está bem no comecinho. Eu diria que não é um receio ainda, a gente não sabe fazer direito. Exato. A gente fica brincando de fazer convite de aniversário pelo chat GPT, acho o máximo. E aí, pegando um gancho, Júnior, já te passo, Gustavo, ali, assim, eu já conversei com pessoas dizendo assim, na minha empresa a gente está usando IA. E aí eu converso com o CIO da empresa, o cara disse, não, aqui não tem IA. Eu disse, cara, eu conversei com o CFO da tua organização, está usando IA. Não pode? Daí o cara vai investigar depois uma conversa de bate assim, cara, tá todo mundo acessando o chat GPT e jogando as informações para lá. No chat. Aí entra o cara, resolvi. Como que tu resolveu? Bloqueei. Ótimo. Você lembra? Ninguém vai mais usar Facebook? Sim. Parece o cara do marketing e falou, eu vou usar o Facebook. E aí quebrou. Sabe que recentemente eu tive... Desculpa, Gustavo, vai lá. Não, eu queria conectar a questão do risco que a gente, né, nós profissionais de tecnologia, ainda estamos aprendendo e o negócio já está exposto. Vocês já se deram conta só sai correndo na frente. Que o board de todas as empresas tem acesso ao WhatsApp, e no WhatsApp agora tem uma ferramenta de AI. Mas tá aqui. E que as conversas confidenciais que eles têm... Que achavam, né? Achavam que são confidenciais, já estão passando pela IA da Meta. E você sabe que a Meta não corporativa, ela não está no controle. Nenhuma. E você sabe que a Meta não é exatamente a companhia mais fofinha para tratar a empresa com informação alheia. Não, né? business deles Ele é bem famoso. Informação, né? É informação para pagar. Mas eu já tive em algum momento, sim, teve a pergunta, IA, como vamos ver IA quando a gente vai usar IA? E recentemente fui provocado, a gente gostaria de, quem sabe, começar a usar o Copilot. E eu disse, não, a gente não tem ainda a condição, precisa entender um pouco melhor. O Copilot não está pronto. Não tem, e como é que eu vou liberar isso? Mas no Windows 11, ele vem default. Já vem default, é isso aí. Alguém também já notou que interessante, de acordo com como você faz a pergunta no Google, ele aciona a IA do Google automaticamente, ele não está fazendo mais browser. Se você falar, se você meter um ponto de interrogação, ele troca o prompt e começa a ver o Gemini. Isso. Exatamente. E é recente isso aí. Tem umas 3 semanas. É isso aí. Eu falei, ele não está fazendo mais browsing. Ele não vem mais browser, ele vem uma resposta feita pela IA. E foi no primeiro item. Vocês perceberam? Faz umas 3 semanas eu meti um ponto de interrogação. Ou você usa a palavra como, eu falei, veio. O primeiro susto que eu tomei foi quando eu usei o chat GPT no começo, bem no comecinho, e de repente meu chat GPT entrou direto no tal do Discord. E quando eu olhei, o Discord é totalmente público, estava todo mundo vendo o que eu estava fazendo. Eu tive que desligar, e quando você instala o chat GPT, muitas vezes ele coloca o Discord. Se você não é gamer, você não sabia que era o Discord, você instala o Discord, quando eu vi, estava todo o meu código saindo pelo Discord. Eu não fiz nada relevante, porque eu não sei programar uma linha. Mas dá para fazer coisas engraçadas, como botar toda a minha planilha financeira da empresa para fazer uma testada e sair tudo. Então, assim, né? O que a gente tem aqui nas organizações? A nossa base. A gente tem servidor. Muitos estão dentro de casa, alguns estão na nuvem. Tu joga para a nuvem, seja qual for o provedor.
e você não trabalhar com segurança, o que tem de IA dentro desse provedor que pode estar conectado, consumindo os teus dados, né? Você normalmente é difícil. Se você não tiver uma ferramenta adequada, aí você vai trabalhar com assessment de risco ou você vai trabalhar com a parte de SaaS, o desligamento de Shadow IT, você tem um monte de sustos possíveis. Você vai na nuvem, se você vê a nuvem te vê. Não tem o que fazer. Então, movimentação leste-oeste, que é essa que é desgrenhenta, porque eu estou aqui, a Fruc está aqui do meu lado. Quem me disse que eu não estou olhando a Fruc? Exatamente. Quem disse? Não existe garantia que isso não Então, assim, eu vejo que não dá pra gente chegar e dizer assim, ó, eu não quero ser invadido, então desliga a internet, não vou ser invadido. Legal, você não vai vender, você não vai conectar, o negócio não vai pra frente. O cara vai usar. Agora vem a pergunta aqui, que vale $1 milhão, vem a provocação. Tem a legalzice, todo mundo quer usar. Você tocou bem, Júnior. O presidente da empresa fala, cara, o que a gente está usando de IA? Se tu falar que tu não vai usar o que tu não tem um projeto, ele vai ser humilhado na próxima reunião de presidente. Acabou. Isso aí, acabou. A presidente tá para trás, hein? Não, então a gente tem que fazer que isso aconteça e aí ainda trabalhando dentro da segurança. Cristiano, qual a estratégia aí? Estamos desenhando estratégia. Chorar. Chorar um pouquinho. Mas acho que você falou bem. A melhor coisa que você falou, que é o que eu tenho perguntado, tá bom. Ok, eu vou usar IA, pode ser hype, pode ser modinha. Primeiro para que eu vou usar IA? Por que você precisa de IA? Eu quero fazer query nos meus relatórios financeiros, que o pessoal de finanças está fazendo isso. Perfeito. Eles querem, beleza. Então, quais relatórios? Esse. Tá, é muito sensível, não é pouco sensível, é muito sensível. Ótimo, então eu vou ter que gerar um ambiente estanque. Estanque é o que nós estávamos falando. Eu, Gustavo, antes de começar aqui, a gente estava falando sobre isso, né? Que recentemente o Gustavo participou de um evento, né? A gente falou sobre isso de controle desses dados, né? De não gerar poluição, né? Data poisoning. Data poisoning, isso aí. Que é não poluir os teus dados para consumo de IA. Assim, como eu faço isso? Então, primeiro eu tenho que encapsular isso, eu tenho que ter esses dados bem controlados. Entra muito, eu acho que vai subir muito a visão sobre toda a questão de tecnologia relacionada com a classificação de dados. Confidencialidade, e isso tem que evoluir, né? Porque a gente está com uma outra camada. O que a gente tem de classificação de dados hoje talvez não seja eficiente agora, mas vai ter que considerar IA na análise da própria tecnologia para prevenir isso, para que a gente tenha os silos de dados, que são os silos que são protegidos. Aquele dado é confidencial, a relação com o investidor, o dado de balanço, meu P&D, eu não posso... Se a farmacêutica, a molécula dele inteira está ali, a vida do cara é molécula. Se o cara vaza a molécula, adiê. Júnior, tu tocou num ponto muito legal, porque lá na empresa, não foi diferente. O presidente me chamou e disse, cara, a gente está usando IA, como que a gente vai usar a IA? Não foi a pergunta se a gente estava usando. Ele estava ciente que não estávamos usando. Mas como é que nós vamos usar? E a gente conversou ali juntos, ele entendeu e criamos um grupo multidisciplinar. Uma pessoa de cada área da empresa para fazer o seu levantamento do que ele enxerga que poderia utilizar. Conectamos a nossa DPO junto na nossa conversa e ela levantou, olha, dados de contrato aqui, dados sigilosos, isso aqui a gente tira fora. Legal, então vamos começar pequeno, vamos. A gente está com uma ideia ainda de trabalhar na parte do call center. Todo aquele script de call center ali, que demora, que daqui a pouco está toda hora revisando, a gente pegou lá a lista de fax que a gente tem lá, jogou ali para dentro ali e está trabalhando o pessoal fazer um piloto. Uma ferramenta paga, não free, para que a gente tenha uma possível maior segurança, né, do que aqueles dados não vão vazar, mas dados que, tudo bem, não é para vazar, mas são informações ali de orientação, né, com uma empresa, com um plano de saúde, para acelerar isso. A gente já começou a ver alguns ganhos, o pessoal está contente. Mas aí, trazendo isso para aquele ponto, voltando lá para a parte de nuvem, de servidor, de conectar a parte da segurança, o time de segurança também está olhando assim, o que tem aqui que dá para usar, que dá para validar, mas não para criar regra de falha, mas para poder validar essas regras de falha. O que tem ali e o que não está funcionando, né? A gente trabalha com uma das empresas que estava aqui no evento também, fazendo a parte do Blue Team e do Red Team. Né? Então, pegando aqueles relatórios ali, confrontando e vendo o que está acontecendo ali
com os nossos parceiros, nossos fornecedores. É um trabalho bem inicial, né? Tem muita coisa para explorar, mas ao mesmo tempo gera aquele receio. Até onde eu vou usando esse cara aqui sem dar um tiro no pé? Acho que essa é uma pergunta também que o pessoal faz, né? Muito. Por onde começar e o que fazer? Eu acho que um dos grandes desafios aí a gente está falando aqui, eu vou controlar meus dados internos, aquilo que eu tenho gestão, então, se o RP é meu, está dentro de casa, enfim, ou se eu tenho a gestão, que eu vou controlar, eu sei que os dados são ali, então eu crio todas as políticas, eu boto todas as tecnologias necessárias e possíveis para fazer isso, né? Outras ferramentas que eu tenho controle de tudo. E aquelas ferramentas, que elas por natureza são ferramentas que eu faço só assinatura, consumo, e elas são extremamente críticas e sensíveis para o negócio. Vou dar um exemplo, pegar um e-commerce, que eu contrato um serviço, uma plataforma, que ela está fora e eu não tenho gestão do armazenamento daqueles dados. Como é que eu faço essa gestão? E que tipo de tecnologias eu vou precisar para ter o controle daqueles meus dados que estão transacionando ali, né? Seja por um barramento, ok, o barramento está na minha gestão, ok, eu uso ferramentas para controlar, mas aquele dado chegou naquele ambiente do qual eu não tenho o controle propriamente. Aí entra dentro de um ponto assim, o tema aqui do nosso podcast é falar de cloud, falar de segurança, né, conectado com IA. A gente vai continuar cuidando do servidor da mesma forma, continuar cuidando do aspecto de segurança da mesma forma. A IA entrou aí porque ela veio para ajudar, mas está bagunçando todo mundo assim na ideia de para que lado que eu vou, o que eu faço com isso. Então, acho que a governança tem que parar no centro e olhar o que eu faço primeiro, quando que eu faço isso, e ter esse cuidado. Só que ela está aí e a gente, enquanto gestor de TI, vai ter que conviver com ela e usar. Mas aí, quando chega assim, porque o meu estado que está lá transacionando uma plataforma que é externa, enfim, eu também quero consumir ele. Claro, sim. Né? Claro. Quero muito aquele dado. É extremamente importante, né? Então, assim, como é que realmente faço eu estou dando uma estudada aqui no negócio muito maluco. Você tocou num ponto ali da parte da medicina, que aí, olhando um artigo, cara, um artigo de 5 pesquisadores chineses. Os caras pegaram um dataset gigante lá, um dado genético. Está anonimizado lá. Não tem lá o nome do Cristiano, mas tem lá na base lá, esse aqui é o paciente XPTO, enfim. E está aqui o código genético dele. Os caras estão botando ali dentro aprendizado por reforço, que é uma IA que aprende sozinha, dentro de um dos algoritmos de IA, e dentro daquilo ali os caras estão comparando o teu gene, a tua genética, em relação àquela quantidade de pacientes que tiveram X patologias. Tá. E no final a gente te entrega um relatório dizendo, olha, tu é propenso a ter isso ou não. A IA, sabe o que eu brinco? A IA me parece o nitro naquelas corridas de dragster. O que ela fez você dá nitro, ela acelera o dragster. Se você abrir demais, ela explode o dragster. Exato. Então, para mim, IA é Perfeito. nitro. Porque eu vou fazer as coisas que eu fazia. Não vou deixar de fazer a mesma coisa. Eu vou correr de carro. Meu objetivo é chegar. Com o nitro, eu chego muito mais rápido. Se eu errar a mão no nitro, eu explodo o engine. Então, boa analogia. Eu tenho feito essa analogia. Aí o desafio é conhecer. É entender e conhecer ao máximo os comportamentos para chegar na dosagem correta. Exato. Que vai te fazer ganhar a corrida. Exatamente. O que ela vai acelerar muito são os processos cognitivos que a gente já fazia, só que você bota numa GPU, a GPU faz o trabalho de burrico de carregar a carroça, só que assim, né? E eu começo a partir para um outro lado quais são as perguntas certas a serem feitas. Para mim isso tem sido um grande problema. Qual é a pergunta correta? A gente transferiu para a IA a pergunta que a gente fazia para o lado, para o usuário, ou para a área, para o especialista de negócio, né? Faça a pergunta certa para ter a resposta correta. Né? E a IA faz isso muito rápido. Eu acho que ela não muda. Deixa eu puxar uma... claro que ninguém aqui passou por essa época, no lançamento do Google. Você lembra quando surgiu o Google? O profissional que se destacava mais era o cara que sabia fazer perguntas. Como eu tenho cabelo muito mais branco, eu lembro claramente como quando surgiu aquele troço, escrevi a primeira vez, aí veio uma coisa toda torta. Falei, como é que faz de novo? Aí você escreve, e você tinha um profissional que era o bugueiro, né? Era o cara que fazia a sintaxe. Pesquisa esse negócio pra mim aí. Pesquisa na internet. Nós estamos com o mesmo problema agora. É a mesma coisa. Exato. Como é que você faz a sintaxe? A habilidade de criar um bom prompt, né? Fazer as perguntas corretas, da forma correta. Tem curso disso. Direcionar.
Tem como curso disso. proteger teus dados também fazendo um bom prompt. Isso, é isso aí. Mas assim, vocês perceberam uma coisa, que assim, o que você perguntar para a IA, ela responde e te dá trabalhos prontos, relatórios prontos. Se der por conta que para usar, ela vai gerar. Agora, tu poder usar aquilo ali a teu favor, tu precisa ter mais conhecimento que tu tinha antes, porque aquela alucinação, às vezes, ela é muito sutil. Sim. Muito sutil. Você sabe, no caso sério que houve, é verdade, daquele advogado de Nova York, não sei se acompanharam isso. Ele defendeu um cliente com toda uma jurisprudência perfeita, tudo mais, e pegou um juiz velho, lá nos Estados Unidos, acho que foi em Chicago, acho. Esse caso é verdadeiro, foi no ano passado. E lá ele defendeu a tese, entregou a jurisprudência toda e tudo mais. O juiz, que não sabia usar IA, achou estranho aquilo. E foi para os livros. E todos aqueles casos citados não existiam. E toda aquela jurisprudência não existia. Vamos piorar a coisa, isso foi tudo verdade. Ele chamou o advogado, você usou inteligência artificial? Usei. Então, nenhum caso desse que você citou aqui, que o direito americano, o direito comparativo, né? Existe? Não existe? Sim. Aí ele foi mostrar e mostrou ao juiz que ele entrava na IA e perguntava: isso é verdadeiro? Claro que isso é verdadeiro. Você criou isso? Não, eu não criei. Isso está na jurisprudência. Bom, ele perdeu licença. Mas a coisa mais louca é o sutil. A IA tinha certeza que aquilo era tudo verdadeiro. Ele não tinha ideia, ele também não foi atrás. Ele bateu numa rocha, que foi um juiz chato, que foi na biblioteca, abriu todos os cases dele, não tinha nenhum caso daquele. Foi impressionante, é uma coisa legal, procure isso aí, vale a pena ver, porque ele mesmo está surpreendido, porque ele fez as perguntas para a IA depois, checou as perguntas, ainda perguntou e questionou. Você está mentindo para mim? Não, mas tudo aquilo que eu estou dizendo é verdadeiro. Para a IA era. Isso abre um ponto complicado. Sim. Então, mas, assim, mas a gente, claro, a gente pensa, né, tá, que eu vou perguntar, ela vai responder, mas ela não tem consciência. Não. Então, De novo. não para ela, pra ela é verdadeiro. não. e é assim, Qual é a resposta mais provável? E ela não tem ética. A IA ainda não tem ética. Exatamente. e aí entra dentro de um ponto que eu vejo assim, hoje, na minha opinião pessoal, a IA ela ajuda a acelerar o teu trabalho. É exato, é de novo o nitro. De novo, Nitro. Mas ela não vai fazer o teu trabalho por ti. Não, é o que eu Tu tem que olhar lá. Tu tem que validar aquilo ali. Se esse advogado tivesse dado o trabalho de, eu vou por amostragem, eu vou pegar 2 ou 3 casos. 2 ou 3 casos vão fazer o trabalho que esse ele juiz fez. terceirizou o trabalho. Ele terceirizou o trabalho. Concordo com você. Ele foi plenamente. pelo caminho mais curto. O Gartner nesse ano trouxe um estudo comparativo em relação a essa questão da complexidade da IA. Então, assim, trabalhos que são menos complexos, tu consegue aproximar muito o júnior do sênior. E ele usou o exemplo também, eles usaram o exemplo também dos advogados. Para os advogados, essa teoria já não funciona, porque o advogado ele tem que saber avaliar a resposta. Isso. E aí, para o advogado, o ganho de produtividade entre o júnior e o sênior, o júnior ganhou muito pouco, um percentual muito pouco. E o sênior, sim, se destacou muito mais com produtividade, porque ele conseguia analisar e entender as respostas e aí fazer capacidade melhor de interpretação, cada caso é um caso. E aí um outro ponto que é legal, até saindo um pouco, entrando em produtividade, só para fechar, o Gartner trouxe assim, na média o ganho de produtividade é muito baixo, ainda é muito baixo. Acho que é 3 horas por semana, 3,5 horas por semana. Bem pouco ainda. Se colocar nos 5 dias da semana, isso dá mais ou menos 40 minutos por dia. E até a brincadeira que eles fizeram online, o que tu faz em 40 minutos no escritório? Toma um café. Toma um café. Exatamente. Eu pensei nisso. Aí, vocês estão se remetendo... A gente contou mais um café por dia? Vocês já escutaram o podcast número 1, né? No podcast número 1, a gente está comentando justamente isso. Que talvez esse ganho de produtividade pode não gerar produtividade, porque o tempo que o cara ganha, ele vai tomar café. Porém, pode ser no café que ele vai ter uma ideia, conversando com o colega genial. E aliás, nos cafés, eu não sei se vocês concordam comigo, na volta para o escritório, que eu sou entusiasta da volta, as melhores ideias que eu vi o pessoal tendo foi bater o papo em café. Mas Um provoca o outro, aquela piadinha, cutuca o cara fala, eu vou fazer, você vai ver que eu vou fazer isso aí.
É isso aí. É o momento da criatividade. O ócio traz criatividade, gente. Com certeza. Existe um trabalho longo sobre o ócio. O ócio é muito importante. Não trazer o ócio em vagabunda. Exato. O ócio criativo. Vamos para o ócio criativo, pessoal. É o ócio criativo. Cuidado, né? Vai fazer um corte. Vai fazer um corte só das Exatamente. Agora Essa é moda, frase né? a gente Ele corta corta. e só bota essa Vamos parte. botar aí, sei lá, 25 anos atrás, pelo menos que se falava, né? Se veio a moda, né, do ócio criativo um pouco mais, né? Eu falava do ócio criativo, né? Esse ócio criativo eu queria até lá, mas enfim, sim, é nesse bate-papo, é nesse ócio aqui, a gente sentado aqui, bateu, opa, deu um insight. E aí, pegando toda essa parte aí de ideia, de insight, da tempo e das ferramentas, a gente passou por uma evolução, né? Antigamente, escritórios há 50 anos atrás não tinha computador, só usava máquina de escrever. Depois veio o iPhone, quando o pessoal olhou isso aqui, nós vamos pagar conta pelo celular, vocês estão loucos. Cara, hoje eu não carrego a carteira. Tá aqui. Você paga a conta com o relógio. É pior ainda. A gente tem um grande avanço, a gente vai ter que viver com isso. Precisa saber como usar isso. A nosso favor. A nosso favor, principalmente a nosso favor. E aí vem um ponto assim, ó, não dá para demonizar e dizer assim, ó, bloqueia, ninguém vai usar. O pessoal tem que usar, você tem que incentivar ele a usar. E aí você falou das pessoas, do júnior, do pleno, etc e tal, aumentou a nossa responsabilidade enquanto a parte de gestão, De porque orientar. senão, de orientar. Se você contrata um cara júnior, um estagiário, o cara rende pra caramba. Você fica, nossa, tá rendendo mais que o meu desenvolvedor sênior lá. Mas o que ele tá gerando? O que ele tá gerando lá? Quem que vai validar isso? Aí o sênior pensa assim, eu jogo pra IA e aí me responde se tá certo. Aí cai na função lá. Exatamente, cai na função do advogado. Exatamente. Ela alucinou, sutilmente você não percebeu e lá vai o avião caindo porque a asa que achou que estava sensacional não era boa. E aí eu acho que a gente cai de novo, né, para consumir nuvem, cloud, para ter um ambiente de teste para validar tudo isso aí, né? E lembrando que a consome uma nuvem miserável, porque é processamento intensivo. Exato. São GPUs. A gente está com uma iniciativa lá na TEDx interna de pegar toda a nossa base de dados de atendimento do NOC, de suporte ao cliente, e jogar para um troço desse para ver se o atendente dá uma resposta melhor, em vez de falar, eu vou ver, depois eu ligo de volta. Ainda está sendo uma guerra, porque a gente está usando exatamente o Llama para processar normalmente. Primeira capotada que a gente deu, eu preciso de uma GPU no computador local, porque a gente vai processar. A meu database é on-premise, porque o meu database eu não joguei para a nuvem. Logo de cara a gente capotou, porque precisava de uma GPU. Onde arruma a GPU? Placa de vídeo. Aí você descobre que tem que botar uma placa de vídeo, porque o notebook não vem com a GPU nele. A GPU está na placa, a NVIDIA está na placa de vídeo. A gente descobre agora que a gente tem que comprar essas placas de vídeo gigantes para usar a GPU dele para poder rodar o Llama. Então a gente tem uma série de barreiras que a gente está descobrindo aos poucos. Esses computadores novos não tem lugar para botar GPU ainda. Ela tem CPU ainda. Aí você tem que trocar o teu servidor por um servidor que recebe uma GPU. Preço assustador. Aí você fala, eu vou para a nuvem. Quando você dá uma processadinha na nuvem, uma conta de $5.000. Taxímetro dispara, e vai embora. Na hora que você pede, o cara te joga para um servidor com GPU na nuvem e é automático, a gente descobriu também. E você leva um susto horroroso no taxímetro. Então, eu estou falando de infraestrutura por enquanto, eu nem cheguei no software. Então, a gente vai ter que aprender um monte de coisa, porque primeiro, e na IA, não sei se vocês perceberam, acontece com vocês, as informações estão ultra esparsas. Eu não tenho um lugar, um compêndio que fale receita de bolo. Eu não encontrei receita de bolo. Eu encontro um monte de gente opinando, você vai em fóruns e vai pensando informação. Não, e é isso, né? A coisa está muito incipiente ainda. A gente está ainda dando os primeiros passos. É algo que a gente está entendendo como é que a gente vai utilizar aquilo ali. Primeiro que a gente não sabe aonde a gente vai utilizar isso. Exatamente, você tem ideia. Vamos usar IA. Vamos usar para quê? Como é que tu implementa isso? Como é que tu coloca isso dentro da tua empresa? Aplicabilidade, né? Esse é o que a gente constrói dentro de casa, mas vamos lá. O RP, os principais RPs de mercado já anunciaram AI embarcada nas próximas versões. Eu tenho um cara que tem o ChatGPT e usa no dia a dia. Eu tenho a necessidade de construir ferramentas para cada um dos meus departamentos. Cada um vai pedir uma coisa, né? E vão ser diferentes. E eu tenho também toda a camada de antivírus, todos os softwares de segurança colocando AI que também. Vem embarcado. E tudo isso a gente tem que construir. E que vendem como um diferencial. Todos eles e uma vai são falar diferentes. com a outra.
Eu não sei ainda. Se você, eu sou o cara que integra. Se você pergunta, você sabe se elas Como é que conversam? integra isso? Não sei ainda, porque todo mundo anuncia. Aí você vai mexer, é super embrionário. Você Sim. Está tão acelerado que nem os fornecedores, os fabricantes, sabem. Eles anunciam como hype de marketing. Isso aí. O Isso concorrente mas é, colocou, nós tem que sabemos colocar que é também. isso aí. Eu comprei um ar-condicionado com AI essa semana. Olha, Eu tô esperando que Ele chegar vai, aqui e ver o que ele vai Sabe aprender, isso, né? O que ele vai aprender? Eu vou falar com ele, tô com frio, tô com calor, não sei. Ele vai aprender. olha que ele pode vai acontecer assim, ele Vai ter sido estar no meu fabricado. escritório, né? Olha que ele de repente foi fabricado no Rio de Janeiro, calor o ano todo, chega aqui e diz, essa época é calor, tu vai ter que ficar no frio, e aqui tá nevando. E aí? Exatamente. Ele vai aprender com teus hábitos, ele vai aprender que hora tu liga, tu desliga. Não, o pior ainda, vai ele aprender. bate um olho em você, tem uma câmera e fala, ele tá agasalhado, eu vou esquentar. Ele vai aprender que Ou vai estar escutando minhas reuniões lá, porque está no escritório. ele vai aprender que se tu tá é uma temperatura, se só tá tua esposa é outra temperatura, é isso que ele vai aprender. A ideia é mais ou menos A ideia é essa. essa, Né? Cuidado. Entender o comportamento, Entender o comportamento, e ele te yeah. entregar. Só E que aí, você agora entrou um ponto importantíssimo. Se ele escutar você e a tua esposa, ele vai entrar em loop completo, vai alucinar, porque ela vai dizer que tá frio, você vai dizer que tá quente. Ele mesmo vai se fundir. Ele Vai não vai vai fazer um funcionar, shutdown. ele vai queimar ali. Ele vai queimar na primeira semana. Tem que acontecer no espaço da garantia, daí tá tudo certo. Tá tudo certo. Ou o que pode acontecer, e talvez seja mais lógico, tu vai dizer assim, ó, eu quero frio. A tua esposa diz, eu quero quente. No outro dia, tu vai falar com ele, não vai mais obedecer. vai É mais só o obedecer. que Só ela aquela que Ele percebe quem manda na casa. Isso aí é inteligência. Isso aí é. Aí Isso aí dá generativa. generativa. Essa aí não está alucinando, é pura verdade. Mas Exatamente. eu acho que num wrap-up, conclusões que a gente tem, nós vamos precisar usar. Se a gente não usar, a gente vai ser atropelado pela IA. Não é muito uma questão de opção de querer ou não. Você vai usar. Só que a gente ainda não sabe como usar e onde usar. A gente tem as primeiras ferramentas muito embrionárias. Acho que cada um de nós está tentando encontrar um nicho para trabalhar, pelo menos um projeto piloto, para conseguir ter a pegada da coisa. Exato. E depois daí evoluir. Quem tentar fazer tudo ao mesmo tempo vai falhar, com certeza, e miseravelmente. E a partir daí, a gente vai conseguir, acho que, medir as vantagens reais ou também descobrir que ficou só bonitinho. Só para marketing. Ficou, exatamente. É só para dizer, eu uso. Eu tenho. É assim, é o Borg falar assim. Liga o gato, tem na que fazer reunião, pesquisa, você faz seus uso. com encontros com outros, e não, nós utilizamos. Claro, eu tenho. utilizamos. A segunda A pergunta minha é melhor que a sua IA, né? É. aquele negócio. E o ROI da IA, como é que Eu tá? o ROI da Hoje já não, vem, não tem a menor chance de provar. Não, Hoje está naquela fase de você tem, porque o meu vizinho tem, e o meu outro vizinho tem, e se eu não tiver, eu vou ficar para trás, vou ser ridicularizado. É isso. Eu vejo como uma ferramenta que hoje ela está muito mais focada em te ajudar na produtividade do que resolver algo que você Substituir o que você falou, substituir tarefa simples. Hoje está muito nisso. Você pega quem está sofrendo horrores, sabe, redator de texto, criador, mídia, estão sofrendo muito. Por quê? Realmente eles fazem os textos sensacionais. Você lê e fala, nossa, está muito bem escrito. Muito bom. Exatamente. Então, você tirou aquela coisa. Agora, quando a gente descer e falar, ok, monte uma molécula do meu refrigerante que faça o meu Guaraná ficar um pouco mais picante. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Se o cara vai competir com o meu chefe de laboratório que vai fazer a isso aí. mistura ali. Aí eu quero ver. Ou eu quero uma composição nova de borracha que me dê uma rentabilidade maior de 40% na recalchutagem do meu caminhão de tonelagem tal. Faça. Agora eu quero ver ela fazer isso. Vai lá, vou brigar lá com o meu Esse é PD. o ponto. Exato. Toda acho uma que chega. estrutura que tem. Agora não, mas eu Uhum. acho que chega. Mas, Chega, com certeza. Minha Mas dúvida é ainda quando deu- e como nós vamos chegar. Quando e quando. mas eu vou dizer para vocês assim, ó, dentro das pesquisas que eu fiz ali, como aplicar IA para a área da saúde, eu tenho visto assim, o pessoal está utilizando assim, ó, a chave para isso é um dataset. Eu preciso ter um dataset gigante Tá. para treinar esse cara. E aí, aí entra uma parte de ética também. Tá, como é que eu vou manipular isso aqui e como que eu vou isso confrontar isso um médico, horrível. por exemplo? Não, porque talvez aí agora fazer anamnese é legalzinho. Comparação, tá? Veja a foto desse rim e verifique se ele tá com carcinoma. Opa, aí é que entra um ponto. Se alucinar ali, Você imagina? eu vou. Ou se tá com o robô que tá cortando a tua córnea para fazer uma cirurgia de catarata e ele alucina. Aí, esses são os riscos. Né? Então a gente acho que
A gente está num estágio extremamente embrionário, eu concordo totalmente com você está correto. Se você perguntar, eu lido com muitas empresas, que é o meu trabalho. Estão todas iguais, tá? O cara que fala que está super avançado em A, ele está mentindo. Mas quer ficar bonitinho na fotografia, ele faz Nós isso. tínhamos no início de 2024, internamente, colocado como uma meta desejável, assim, um desejo, né? Vamos botar meta, um desejo de implementar uma IA, um piloto, enfim, um pequeno processo. Nós não conseguimos, porque justamente, claro, além de outros fatores, mas olhar, entender um propósito, ter mais clareza de como aplicar isso. Fica bonitinho. Assim, porque tem que aplicar isso em processos, talvez commodity, enfim, qual é o valor disso? Porque, quem sabe, eu acho que daí tu falaste aqui no composto da borracha, ou também para a fabricação da fórmula, enfim, aí talvez isso vá gerar um valor. Isso agrega valor. Assim, isso senão, vai agregar o máximo valor. vai gerar desemprego. Nós estamos lá agora com um novo segmento, enfim, de pneu de carga, que muda um pouco. A gente vai para um outro patamar, inclusive, de necessidades de segurança, de rastreabilidade. Legal. Opa, lá talvez sim seja interessante de aplicar isso ou de fazer um pequeno estudo. Perfeito. Pessoal, o nosso tempo está chegando ao fim, né? Eu quero colocar aqui, abrir uma sessão então de últimas considerações de vocês. Querem trazer mais algum ponto? No encerramento? Você vai ter que trabalhar muito duro para chegar a coisa produtiva por enquanto, senão a gente só vai gerar desemprego. Exato. Eu entendo que a gente, né, como profissionais de tecnologia, né, a gente tem que focar escolher um ponto e focar nele para tentar. É aquilo que a gente falou no início, né? Desde o início. Um propósito. Qual é o propósito que eu vou aplicar essa ferramenta? Um propósito que agregue valor. Se tem esforço isso ali, se justifique, tem investimento ali, porque ali tu vai conseguir entender se faz sentido ou não. E aí, se fizer sentido, continua a jornada. Se não fizer sentido, recorre. Dá um passo para o lado, você pensa e avalia, espera a maturidade. Exato. Então, acho que esse é o caminho. Então, pessoal, ou seja, não falta trabalho. Não falta trabalho, é isso aí. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do nosso podcast. Quero agradecer aqui novamente os nossos participantes, Júnior, CEO da TEDEC, Gustavo, CIO lá da Fruc, Cristiano, CIO das Borrachas Vipal, e eu aqui, VP de Marketing e Eventos da Sucesso e CIO da Cabex. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado desse outro podcast. Obrigado a vocês. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado, Cristiano. Obrigado. Parabéns, viu? Muito bom. Muito bom Obrigado. mesmo. Parabéns. Tá bom, valeu.